Hora do Corujão 9, para falar muito de UEFA Champions League. Já tivemos jogos de ida das oitavas e final. Vamos falar um pouquinho do que vem pela frente nos jogos de volta, certo? Onde nós estamos mesmo? Estamos no Rafael Oliveira Futebol, né? Estamos aqui, está todo mundo convidado a se inscrever, a curtir, a compartilhar e a comentar. Até porque, como a gente vai falar sobre fazer esse balanço da ida da Champions, né? São vários os assuntos. Então a gente vai distribuir pelos canais. Então faça aí questão de acompanhar a playlist e acompanhar tudo. Então explique aí como Rafael Oliveira o Rafa vai falar de Real Madrid e Barcelona. Isso, por aqui a gente vai falar um pouco sobre esses jogos de ida e o momento dos times espanhóis. O Barcelona que empatou com o Napoli, o Real Madrid perdeu de virada para o Manchester City. No Léo, vamos falar de Juventus e PSG, dominantes nos seus países, mas que perderam o primeiro jogo e estão com a cordinha no pescoço pro jogo da volta. E lá no Hoffenheim vamos falar, adivinha, vamos falar de quê? Do Bayern, né? Lógico, que novidade. Como a Champions não dá margem para falar de futebol alternativo, Bayern. Bayern e os outros alemães que estão muito bem, o Leipzig e o Dortmund. A gente divide um pouquinho o assunto Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Aguenta ele, viu? E os ingleses que não estão bem, né? Sim. A gente vai falar da força dos alemães e da fraqueza dos ingleses, até porque 2 dos 3 confrontos envolvendo times alemães foram contra ingleses. E falando em ingleses, Alex, no Descamisado, a gente vai falar muito desse Hall da Fama da Premier League que vem aí. Isso é legal, hein? Eu comecei a minha campanha, João, mas eu falo daqui a pouco. Isso é assunto para outro vídeo. Exatamente. Você encontra o link aqui embaixo. Bora falar do Real Madrid e Barcelona. O Barcelona empatou com o Napoli na Itália e o Real Madrid, de virada em casa, perdeu para o Manchester City. Situação difícil dos dois. Eu acho que o ponto que mais chama atenção aí é o contexto disso. Porque não é algo novo olhar para as dificuldades do Real Madrid. A temporada passada já era uma temporada meio traumática para o Real Madrid pela transição, pela dificuldade, os técnicos, saída do Cristiano Ronaldo. Essa temporada que poderia ser a de tentar dar esse passo adiante, com a volta do Zidane já desde o início da temporada, com o Hazard chegando, que acabou não se confirmando como uma solução pelas lesões também. Então, não é algo novo essa mudança de momento do Real Madrid. Também não é algo novo a discussão sobre o Barcelona, até pelos fracassos recentes na própria Champions, né? Por mais que tenha conseguido grandes resultados domésticos, né, na Liga Nacional. Agora, quando a gente fala de Barcelona e Real Madrid, a gente fala dos dois times que dominaram a década na Europa. Olha a quantidade de títulos entre eles. E mais, não sei se é fora da curva pensar na possibilidade de Barcelona e Real Madrid eliminados nas oitavas. A última vez que isso aconteceu foi em 2007, quando o Real Madrid estava naquela sequência que caía nas oitavas todo ano, caiu para o Bayern naquele ano, e o Barcelona caiu para o Liverpool naquele ano. Então, até porque o Barcelona teve sequências bem melhores naquele período, enquanto o Real Madrid caía nas oitavas. Depois veio a sequência de títulos do Real Madrid. Mas os dois têm se alternado como as duas grandes potências, ou duas das principais potências europeias nesses últimos 15 anos aí, tranquilamente. Nesse momento, dá para discutir qual é o lugar deles dentro dessa divisão de prateleiras. O Real Madrid não adianta nem ganhar de 1-0, né? Então você vai ter que sair para o jogo e muito difícil reverter. Eu acredito mais no Barcelona, mas mais pelo Napoli, que eu não consigo ver o Napoli fazendo um jogo a ponto de ganhar no Camp Nou ou de empatar 2-2. Porque o Barcelona em si tem sido como nos piores momentos, tem sido como um pouco a seleção espanhola pós-ciclo de 2012, quer dizer, um time que tentava manter o seu DNA, mas com muita dificuldade porque os jogadores já não são os mesmos ou porque o modelo já não funciona. O Barcelona trocou mais de 700 passes no São Paulo, mas a rigor teve uma grande chance, que foi a chance do gol, né? O Napoli falou, joga a finalização certa. O Napoli, na verdade, o Ter Stegen foi o goleiro que mais trabalhou, embora o Napoli tenha feito o joguinho dele ali, esperando e tal. Quer dizer, no final das contas, o 1-1 nem é bom pro Napoli, porque dava para ter ganhado o jogo. Sim. E se olhar a diferença dos times, poxa, e não é nem uma grande temporada do próprio Napoli, né? Nem um grande trabalho do Gattuso, enfim. Esse não é o melhor Napoli para você justificar que o Barcelona tenha que sair satisfeito porque fez um gol fora de casa. Né? E até é difícil assim. São vários fatores que fazem com que Barcelona e Real Madrid tenham essa temporada com tantos altos e baixos. Então, começando pelo Barcelona. Para mim, o principal é a crise institucional que existe lá dentro hoje. O relacionamento da diretoria com o elenco. Né? Que a relação ruim ficou explícita naquele episódio do Abidal, em que o Messi se posicionou. Mas depois desse jogo teve a declaração do Busquets também falando sobre
o planejamento, o erro de planejamento da diretoria. Então, claramente existe um conflito dentro do clube, de elenco e de diretoria. Além disso, Griezmann, que foi contratado para ser mais uma solução técnica do Barcelona. Não foi ainda o que se espera dele, apesar de já ter melhorado bastante em relação àquele início. A lesão do Luis Suárez, mais um fator de complicação para o Barcelona. A troca de técnico, a saída do Valverde, a chegada do Quique Setién. Então, olha quantos elementos de problemas a gente já listou do Barcelona. Aí a gente vai para o Santiago Bernabéu, vai para o Real Madrid. Hazard, que o Rafa já falou. Assim como o Griezmann foi contratado para ser mais uma solução, por conta das lesões, não conseguiu ser isso ainda com a camisa merengue. A rotação que o Zidane faz em alguns dos seus jogadores, e que aí fica até difícil de entender em alguns momentos. Então, Rodrigo de sensação na fase de grupos da Champions League, não é nem relacionado há muito tempo. Agora é o Vinícius Júnior que ganha oportunidade, e antes ele não ganhava oportunidade. O Isco saiu do nada também no início da temporada para uma solução. Me parece que algumas decisões do Zidane também complicam a vida do Real Madrid nessa temporada, além da queda técnica de alguns dos seus principais jogadores. O Modric talvez seja o principal deles, que foi uma opção do Zidane de início de jogo, surpreendente por ter deixado o Kroos fora do time, o Toni Kroos, esse sim, muito bem recuperado nos últimos jogos. Então, a temporada dele é muito boa. É boa. E o Toni Kroos deu várias entrevistas antes do jogo falando sobre a expectativa em relação a essa partida. Então, são vários fatores que transformam a temporada de Barcelona e Real Madrid cheia de altos e baixos. E o fato de termos Real Madrid e Barcelona com tantos altos e baixos deixa a Champions League ainda mais imprevisível. Porque a gente está falando, como o Rafa citou, dos dois times que dominaram a Champions na última década. E a situação é difícil. Bom, matematicamente falando, o Barcelona 1-1, empatou 1-1, 0-0, está classificado, e uma vitória simples. O Real Madrid precisa fazer 2 gols de diferença, ou empatar. No Etihad, ou contra empatar. Um City que teve ou uma empatar leitura... não, ou fazer mais... Não, são 2 gols de diferença. O Guardiola teve uma leitura tática pré-jogo muito boa, né? O posicionamento do Gabriel Jesus aberto pelo lado esquerdo, com o Bernardo Silva e o De Bruyne sendo os 2 atacantes de movimentação. Quando o time tinha a bola, você vê o tempo todo os 2 voltando pelo meio campo, abrindo as diagonais do Gabriel e do Mahrez, depois do Sterling já no final do jogo também. Então, a estratégia do Manchester City contra o Real Madrid foi muito bem elaborada. Foi muito bem elaborado. O City mereceu a vitória, apesar dela ter acontecido com polêmica, por conta dos 2 lances, e com 2 gols já na reta final. Mas para mim o City foi superior ao Real Madrid. Acho difícil não conseguir a classificação. E a virada sai até já num outro contexto tático, né? Porque já foi a entrada do Sterling condiciona muito isso. O impacto no placar foi a entrada do Sterling, que devolve o Gabriel Jesus à função dele, jogando como atacante de fato, jogando centralizado, quando o Sterling entra e causa estrago ali pelo lado esquerdo, no setor do Carvajal. Ele participa do primeiro gol e sofre o pênalti no segundo. Então foi para mim, embora a questão tática tenha sido importante com De Bruyne e Gabriel Jesus e as funções que eles desempenhavam em campo, o impacto no placar foi muito na entrada do Sterling, né? Para mim foi um ponto importante. Acho que no Real Madrid, né, nessa ida, o que me agradou foi a partida do Mendy. O Ferland Mendy tem crescido e tem virado um jogador mais completo ali em diferentes momentos do jogo, para cadenciar um pouco mais, pela recomposição defensiva, um lateral mais equilibrado. Agora, é curioso porque se a gente olha para o Barcelona, se você fala de um ataque que tem Messi e Griezmann, como que você vai falar de um ataque que não é completo ou que não te oferece tudo que você pode ter? Mas a minha sensação é muito essa. E aí já era um alerta que existia quando o Quique Setién chega, né? O Betis do Quique Setién foi um time de momentos fantásticos, mas também um time com muitos problemas de falta de profundidade, de falta de ameaça à linha de defesa. Alguém que vai romper, que vai receber no espaço para dar a opção de um passe. E essa movimentação às vezes falta. Eu acho que aí é que ainda tem um conflito entre Messi e Griezmann. Esse entendimento de quem vai ocupar cada espaço. Os 2 conseguem arrancar e conseguem armar, são 2 jogadoraços. Mas essa coordenação de um entender que talvez quando o Messi recuar para armar, seja interessante o Griezmann se projetar. E vice-versa. Isso eu acho que ainda não acontece. Lembrando do desfalque do Vidal para a volta. O Vidal fez um bom jogo, apesar da expulsão besta, fez um bom jogo contra o Napoli, vinha sendo a alternativa que o Setién estava tentando encontrar. Então hoje eu vejo esse ataque que
ainda não está muito completo, a gente não vê um Barcelona coletivamente muito compatível nas opções de ataque, provavelmente com o Ansu Fati na volta, e que é um jogador que dá um pouco mais desse drible, dá aceleração pelo lado do campo, e faltou qualidade pelos lados para o Barcelona transformar a posse de bola em algo um pouco mais criativo, tanto que o gol sai de um raro momento em que isso aconteceu. Só que o obstáculo para o Real Madrid aí vai muito além de furar um bloqueio defensivo, né? Aí é de você tentar realmente bater de frente com um time que também não está no seu auge, mas tem capacidade para dominar qualquer adversário se tiver num bom dia. Então é um outro nível de confronto e de dificuldade, de exigência, além do placar ainda ser mais desfavorável. E o Sérgio Ramos não vai jogar. Não vai jogar. Queira ou não, assim, o Barcelona já sabe que muitas vezes na sua história ele pode contar com um dia bom do Messi. Como o Real Madrid podia fazer isso com o Cristiano Ronaldo. Vai contar com quem hoje? Né? Então, aí esse é o ponto que o Gustavo já tocou. O Hazard, era pra ele ser, não ia ser o Cristiano Ronaldo, mas ele ia ser o cara que, cara, hoje, como foi o De Bruyne no primeiro jogo? Hoje o Hazard estava imparável, como nos melhores dias dele no Chelsea. Quando ele chega pro Real Madrid, o Real Madrid espera isso. Mas quando que ele teve? Ele chegou fora de forma. Quando começou a entrar em forma, se machucou. Quando ia voltar agora, justamente num momento crucial, se machucou de novo. Então a temporada do Hazard praticamente não existiu. Você acaba tendo que ter um protagonismo, sei lá, do Benzema, que é um excelente jogador, mas no seu contexto. Eu acho até que é subestimado aqui, mas você acaba tendo que cobrar muito dele. O Bale é uma relação com o Zidane que é muito difícil, muito estranha, né? Às vezes você acha que o Bale nem lembra que o Zidane nem lembra que ele existe, aí ele coloca o Bale pra jogar. Jogos importantes. Jogos importantes. Então, e ele tem umas feito coisas isso, estranhas. E tinha uma expectativa que ele fosse jogar ontem. Sim. Foi até surpreendente o Bale não jogar. Não que ele merecesse jogar, mas que a gente parte do princípio de que pro Zidane no jogo importante o Bale é uma aposta que ele faz. O ponto do Hazard é interessante porque na temporada passada, talvez o maior sofrimento do Real Madrid tenha sido, e aí parece algo muito simples e óbvio, mas a falta dos gols. E os gols que o Cristiano Ronaldo oferecia. Porque o time durante um período jogava bem, controlava os adversários, até criava chances. Só que como não convertia, muitas vezes os placares que poderiam ficar mais dilatados e tranquilos não saíam do zero. E aí o tempo vai passando, a pressão aumenta, isso vai mexendo com o contexto, com a sua atuação, com o seu lado psicológico, e o Real Madrid se afundava, e aí perdia jogo num contra-ataque, ou tropeçava ficando no empate. E a falta desses gols acaba influenciando muito no próprio desenvolvimento dos garotos. Porque o Vinícius Júnior, por exemplo, na temporada passada, ele cresce muito a partir do espaço que o Solari deu para ele, e ele foi tranquilamente a melhor notícia do Real Madrid na temporada passada, porque ele era o cara que dava personalidade para tentar alguma coisa diferente, no sentido de quebrar a marcação adversária, parte para cima. A decisão final nem sempre vai ser melhor. É evidente que ele precisa melhorar ainda nesse aspecto. Mas olha para a idade dele, é totalmente natural que isso aconteça. O problema é que, como agora não tem alguém que vai empurrar essa bola para o fundo da rede, alguém vai precisar assumir esse protagonismo. Não foi o Bale, não foi o Asensio que se machucou e sumiu depois, não foi o Isco, não foi o Benzema, embora tenha feito grande temporada passada, mas essa a lacuna que falta preencher no Real Madrid. E acho até que por isso o Rodrigo ganhou um espaço na fase de grupos. Eu não acho que o Rodrigo seja um jogador que acrescente mais para o funcionamento do Real Madrid do que o Vinícius. Mas o Rodrigo, por um período, acrescentou mais gols. E para o Real Madrid isso tem sido tão precioso que qualquer jogador que consiga acrescentar gols vai sair na frente. Porque o 9 do Real Madrid não é necessariamente um goleador. E o Hazard, quando chegou, era essa liderança, essa referência técnica, mas se existia alguma pergunta, alguma dúvida no ar, era exatamente essa. Ele é o craque, ele chega para ser o craque, mas ele não é o ponta goleador, que foi o Cristiano Ronaldo por muito tempo, que seria um Neymar, que seria um Mbappé, porque não é o perfil do Hazard. Claro que no fim das contas ele nem conseguiu jogar ainda. O Toni Kroos, em uma dessas entrevistas pro The Athletic, a primeira citação. Falou rápido. Só começar. O Toni Kroos falou nessa entrevista muito legal. legal. O cupom Corujão. Cupom Corujão, boa. Mas o Toni Kroos falou, não é fácil você perder 50 gols de um jogador de uma temporada para outra. É isso. Ele cita isso, nominalmente. Né, que houve todo um período de adaptação e o time ainda sente muito falta agora naturalmente. A gente podia fazer o bingo do Corujão, né? Tipo, cada vez que a gente citar o The Atlético, a gente está falando do Bayern. Não, drinking game, né? Drinking game. Barcelona e Real Madrid. Red Bull. Red Bull também. Quem está mais em crise no campo? No campo, para mim, o Barcelona. O jogo do Barcelona. Eu acho que o Zidane, ele em alguns momentos da temporada achou boas soluções. A história do meio campo com 5 na Supercopa, que ele foi super bem. Ele tá conseguindo mexer melhor. O Barcelona optou por mudar radicalmente o seu estilo no meio da temporada.
Isso nunca não vai ter um efeito colateral, né? Tá tendo. O que você tinha quer que o time jogue dessa maneira, mas, cara, tá difícil ver o Barcelona jogar. Nós chegamos ao ponto do mundo que tá difícil ver o Barcelona jogar. Atenção. Eu sei o que você vai falar. Aquele detalhe daquela velha história Messi e Cristiano Ronaldo. Né? Falar que o Barcelona está pior em campo não significa que o Real Madrid está ótimo, sim, né? Muito pelo contrário. Mas a gente tá gravando antes do clássico. Essa parte eu ia falar. Isso é bom. do clássico. Porque é importante deixar isso claro, até por uma questão de agenda. Exato. Nossa, a gente está gravando antes, aproveitando o final da semana da segunda semana dos jogos de ida da Champions. Até porque tá quente o assunto. Mas a rodada do fim de semana e o fim de semana tem só o Real Madrid Barcelona, só o clássico. Ainda não aconteceu. Então pode ser que tenha saído uma goleada no clássico e que não essa parte. Inclusive, conta pra gente aí nos comentários como é que foi o clássico. Se a gente falou muita besteira. Mas é muito absurdo a gente falar que é difícil ver o Barcelona jogar. Como é É estranho. difícil ver o Real Madrid jogar. Olha só que ponto nós chegamos. Como é estranho o Messi dar uma entrevista falando, olha, a gente não tá pronto pra ganhar a Champions. No fundo, eu acho que isso vai muito ser estranho. uma questão que vai passar por todos esses vídeos de Champions. O fato é que agora, e não é de hoje, a temporada passada já tinha mostrado isso, tá tudo muito nivelado e muito próximo na Champions. Então, não é como foi durante boa parte da década, eu acho que a gente começou o vídeo falando sobre como o Real Madrid e Barcelona dominaram a década. Hoje, não é mais o que foi de olhar e falar a Champions é Real Madrid, Barcelona, talvez Bayern ou a Juventus e pronto. O Atlético podendo chegar. Hoje a gente olha para as oitavas e vê equilíbrio em quase todos os jogos. E foi assim na temporada passada também. Isso tem a ver com o fortalecimento de algumas equipes e com o enfraquecimento de outras. Achatou. Então tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível, o que faz com que a gente, às vezes, fique frustrado porque a gente se acostumou a ver Barcelona e Real Madrid como as grandes referências do melhor futebol do mundo. Não que a gente não queira ver outras surpresas, como foi o Liverpool na temporada passada, mas é muito estranho você assistir uma partida do Barcelona e olhar e falar assim, nossa, como esse jogo tá ruim. Exato. Foi acontecido com uma certa frequência. Napoli e Barcelona foi um jogo decepcionante, ruim de ver. E assim, tem um tempo, assim, o Barcelona com o Valverde já despertava um pouco essa sensação às vezes, mas essa sensação de esperar pouco de um jogo do Barcelona, talvez exista uma geração que não conheça essa sensação. É verdade. Porque ela é anterior ao trabalho do Rijkaard, basicamente. O Barcelona do início dos anos 2000 era esse Barcelona. Que você ia para os jogos esperando que o negócio ia ser feio. Tinha jogador bom ali, mas a chance do jogo ser ruim e da atuação ser péssima era grande. Depois vem a era Ronaldinho com o Rijkaard, aí chega Deco. Vamos lembrar que a primeira temporada do Ronaldinho passou do jogo com a Copa da UEFA. Pois era um outro momento. Então talvez exista toda uma geração que não conheça o Barcelona sem ser uma referência de futebol bem jogado. Mas isso já aconteceu, porque o futebol, como a gente já falou em outros programas por aqui, as coisas às vezes parecem que vão ficar daquele jeito para sempre. Mas elas mudam. O Cristiano, fato é que Cristiano Ronaldo saiu. E assim, eu já tinha falado também, quando a gente fazia o futebol num domingo, e tinha os gols do Campeonato Espanhol, era sempre a mesma coisa. Não sei o que, fulano tocou, Messi. Gol de quem? Messi. 3 gols de Cristiano Ronaldo. Era isso, toda semana era isso. Quem viu, viu. Acabou, não tem mais. Sim, essa disputa. E fato é, assim, quais times hoje geram essa expectativa que o Barcelona gerava? Pra mim são Liverpool e City. E eu acho que Isso não no foi mesmo nível que diferente, o Barcelona diferente. atingiu, né? Sim. De diferentes formas. Sim. Que atingiu pela capacidade individual, uma coisa muito mágica mesmo com o Ronaldinho. Depois com um nível coletivo absurdo com o Guardiola. Mas, claro, aí depois... Que tinha a ver com muito com a seleção com a espanhola. seleção espanhola. Eu acho que até que a seleção espanhola tem mais Tem a ver com o Barcelona. Sim, claro. Assim do que como o a Alemanha Barcelona depois com a teve com o seleção. Bayern também, nessa era Guardiola. Mas o nível daquele Barcelona virou espetáculo semanal. E isso se mantém com o Messi. E é uma carreira inteira praticamente do Messi, né? Também não dá pra achar que vai ser eterno. Mas só hoje a gente fica esperando pra ver o Messi. Mais o Messi que o Barcelona. Isso Mais o Messi que o Barcelona, Sim, porque o jogo não anda, né? É isso? É isso. Real Madrid e Barcelona, então, o Real Madrid vai a Manchester jogar Vai com o ser City. engraçado Precisando se vencer. o clássico tivesse sido baita dois jogo. espetáculos. 4x4. Tipo, mas 4x4. Imagina. Mas vai continuar valendo o que a gente tá falando, porque não depende do resultado de um jogo. O Barcelona empatou, 0x0, tá? Se classifica, 1x1 pênaltis e 2x2 classifica o Napoli, certo? Prorrogação primeiro. Prorrogação e pênaltis. prorrogação e pênaltis. E o Real Madrid precisa vencer em Manchester. É o Corujão, no Rafael Oliveira Futebol. Tem mais de Champions League lá no Bertozzi para falar de PSG. PSG e Juventus. Os dois perderam. Perderam.
Alemães fortes, ingleses fracos. Prepare-se. Esse daqui com vitória do Dortmund, vitória do Leipzig, Leipzig, vitória do e Bayern. vitória acachapante Não, do Bayern. Ficaremos aqui olhando apenas. O Bayern foi um atropelamento, né? Tá, calma, segura. Daqui a pouco, o link tá aqui embaixo. Mas lembra que eu vim com a camisa do Bayern, quando a gente apostou em times e o Bayern era favorito, vou falar. Sim. E a gente vai falar também do Hall da Fama, lá nos camisados, o Hall da Fama da Premier League, com 2 nomes que serão anunciados no dia 18, os 2 primeiros nomes anunciados. E várias camisas inglesas, né? Por isso que todos nós Justo. estamos Todos assim, nós. Essa aqui. Essa é demais, né? Falaremos sobre isso. Valeu!